Olá pessoal, boa noite. Como vai você? Cada vez melhor? Que dia hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Que assim seja, né? Que a nossa vida sempre comece a cada dia, que possamos nos orientar a partir daquilo que está acontecendo no momento, né? Sem nos preocuparmos demais com o futuro e nem nos prendermos ao passado. Hoje, dia 9 de maio, são 21 horas e 18 minutos. Dia em que se comemorou o Dia das Mães. Espero que a semana tenha sido boa para todos, que hoje as mamães tenham passado um abençoado dia, né? E que estejam todos bem. Né? Não temos ainda nenhuma novidade, nenhuma resposta a respeito das nossas reuniões presenciais até o momento. Seguimos como podemos, ok? Então hoje nós vamos dar sequência ao quinto princípio básico, né? Mês de maio, que começamos a falar já a semana passada sobre ele, que é culpa, né? Falar sobre culpa é um princípio que normalmente mexe bastante com a gente, né? Porque principalmente mamães, né? Mamães carregam muitas culpas e temos que aprender a nos livrar delas e chamar para nós apenas as nossas responsabilidades, inclusive deixando a responsabilidade de cada um para cada um, né? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho. Eu vou colocar aqui para vocês uma espiritualidade. Eu tirei esse texto todo que eu estou apresentando para vocês da revista de Amor Exigente do mês de maio, do encarte do mês de maio. E eles na revista sugerem esta espiritualidade, então eu fui buscar o que dizia, né? O que diz esta espiritualidade. Eu vou passar para vocês, espero que dê para ler, porque para caber todo no slide eu tive que diminuir aqui, mas eu acho que vai ser possível vocês poderem acompanhar, ok? Então vamos lá. Então, espiritualidade, né? A pedra. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo cansado usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a. Davi usou-a para matar Golias. Michelangelo fez com ela as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possas usar para teu próprio benefício. Eu achei muito bonita. Já conhecia, mas não me lembrava dela. Achei assim muito bonita porque nos remete, né, a pensarmos em que tudo depende de nós, né? A nossa reação com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as pessoas, com os fatos, os acontecimentos, nós podemos aprender com eles, nos revoltar com eles, né? Podemos fazer o que quisermos. Na verdade, o que o outro faz comigo só vai me atingir se eu permitir que atinja.
né? Ninguém pode fazer para mim aquilo que eu não quero. Se eu estou aceitando, é porque eu permiti, né? Se aquilo está me ofendendo, eu permiti que aquela ofensa chegasse. Então, acho que essa espiritualidade de hoje nos faz realmente pensar muito, e seguindo o assunto do princípio do mês, que é culpa, nós vamos nos deparar muito com isso, né? Então, fica essa espiritualidade para vocês refletirem, né, durante a semana, ok? E nós vamos seguindo aqui o princípio básico deste mês, como eu disse, né, o quinto princípio, culpa, é libertador. Então nós vimos a semana passada que o sentimento de culpa, ele torna as pessoas indefesas e sem ação. Acusar alguém ou alguma coisa para se livrar da responsabilidade do que não está dando certo com você ou com os seus, nada resolve. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, na semana passada. Essa coisa de culpar ou se sentir culpado é o que nos deixa indefesos e sem ação. Nós não conseguimos resolver problema nenhum nos culpando ou culpando alguém. Temos que chamar para a responsabilidade, não para ficar acusando, né? Porque isso realmente não vai nos levar a lugar algum. Então também vimos que este é o princípio que nos liberta para assumirmos responsabilidade e não culpa. Pararmos de nos sentir culpados, pararmos de culparmos os outros, para assumirmos responsabilidades e determinarmos as responsabilidades de cada um. Então nós devemos parar de nos culpar, né, e de culpar os outros. Esse é o primeiro caminho, esse é o princípio que nos vai levar por esse caminhar, né? E quando a gente começa a agir sem esse sentimento de culpa, sem a autopiedade, né, ou a raiva, nós pais estamos livres para agirmos e deixarmos que os nossos filhos cresçam e que eles possam arcar com as consequências, sejam boas ou más, do comportamento deles, né? Toda ação tem uma reação. Então, se agiu de uma maneira, vai haver uma resposta para isso, né? Lá na frente, o que nós erramos muito como pais, muitas vezes, é porque nós ficamos poupando nossos filhos e, com isso, nós não permitimos que eles arquem com as consequências dos seus atos, porque nós queremos poupá-los, né? Eu sei que é muito duro isso. É muito duro a gente deixar de fazer isso, porque aprendemos que esse seria o certo, quando na verdade não é, né? As pessoas só aprendem a partir do momento em que elas arcarem com as consequências dos seus atos. Isso é importante a gente sempre se lembrar. Então, vimos também, né, na primeira semana, que foi a semana passada, o Enfoque Eu, nós tivemos algumas reflexões e, na verdade, o que nós concluímos de tudo isso, das reflexões que nós fizemos, né? Que nós devemos abandonar as lamentações, essas lamentações paralisantes, porque elas nos paralisam, né? E a carga provocada pelo sentimento de culpa,
porque carregar a culpa é muito peso nas nossas costas, né? E aí, fazendo isso, nós vamos assumir as responsabilidades a partir do meu eu e do momento presente, né? Porque uma das coisas que nós falamos a semana passada, nós normalmente nos sentimos culpados porque eu não fiz isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Mas nós estamos olhando para o passado, para um eu no passado, que não é o mesmo eu do presente. Eu não sou mais o que eu fui lá no passado, né? Eu mudei, eu aprendi muitas coisas, eu me modifiquei em muitos aspectos. Então, possivelmente, naquela época era que tinha que ser feito porque eu não conhecia outra coisa a ser feito, né? E quando não existe, a coisa não é proposital, por que eu vou carregar culpa? Culpa deveria só ser carregada se eu, naquele momento, soubesse que aquilo que eu estava fazendo era errado e que ia dar problema. Mas não, normalmente não é assim, né? Nós fazemos o melhor que podemos. Nós fazemos aquilo que conhecemos no momento. Hoje é hoje, o ontem foi diferente, né? A minha visão era diferente da visão que eu tenho hoje. Então, com certeza, algumas coisas mudaram nesse decorrer de tempo, né? Por isso que a gente fala a partir do meu eu e do momento presente, não do momento passado. Então, isso a gente viu a semana passada, né? Então, continuando, com tudo isso que a gente viu, assim é como é fundamental esvaziarmos o nosso sentimento de culpa, visando soltar as amarras que nos prendem ao passado. Também devemos parar de culpar o outro pelo problema, porque aquilo fica um círculo vicioso. Um culpa o outro culpa um e ninguém sai do lugar. O problema vai continuar a existir. Existe um responsável ou vários responsáveis pelo problema, então cada um vai assumir a sua responsabilidade e tentar resolver esse problema e não ficar no acusa um, acusa outro, porque aí ninguém sai do lugar e o problema continua instalado, né? Então é muito importante, é fundamental que a gente tire realmente esse sentimento de culpa, a autoculpa e a culpa do outro, né? É muito importante. Então, não é hora de caçar culpados, mas de buscar soluções. Jogar a culpa no outro não deixa de ser uma maneira de arranjarmos desculpas para aquilo que está dando errado, né? E isso não é produtivo para a resolução do problema, porque, como está dito já anteriormente, um culpa o outro culpa um e ninguém sai do lugar. Fica todo mundo paralisado, vendo o problema, sentindo o problema e ninguém toma uma atitude para que aquilo seja solucionado. Então, temos que parar de nos culpar e de culpar aos demais que estão à nossa volta, convivendo, vivendo aquele problema, né? Então, da mesma forma com que não precisamos culpar o outro pelo problema, também não precisamos abraçar as culpas que o outro tenta nos imputar, sob pena de nos tornarmos o bode expiatório da casa. Aí a gente vai lá naquela espiritualidade da pedra, né?
que eu vou fazer com essa pedra? Vou esculpir, vou usar como assento, vou fazer uma poesia para ela, né? Ou eu vou deixar que essa pedra me machuque? O que eu vou fazer com isso, né? As pessoas, eu posso não estar culpando ninguém e alguém está me culpando, mas eu tenho culpa, né? Será que eu tenho culpa? É uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque, como eu disse, a culpa ela só existe se o ato foi proposital. Eu fiz aquilo de propósito? Não. Então não é culpa. Eu sou responsável, porque eu cometi um ato que eu não deveria. Hoje eu estou vendo isso. Mas o que adianta eu ficar me culpando ou aceitando que alguém me culpe? Fora que, em um dos casos, né, falando aí da adicção, os filhos nos culpam por muitas coisas. Eles chegam a dizer que eu uso droga porque você não comprou a lancheirinha quando eu tinha 7 anos de idade, né? Umas coisas assim absurdas, porque culpar o outro é sempre uma desculpa para tirar a responsabilidade de cima da gente, né? Então, vamos assumir sim as responsabilidades, mas não vamos virar esse bode expiatório da casa porque o outro está dizendo que você fez, a culpa é sua. Então, a gente precisa sempre ficar atenta a essas acusações que podemos receber para que possamos dar a medida correta ao problema e não aumentarmos ainda mais ou deixarmos que se aumentem ainda mais a coisa toda, se avolume, né? Nós temos que fazer de uma maneira que fique mais saudável, né? Vamos ver o que é, vamos analisar. Se eu tenho responsabilidade, o que eu posso fazer para corrigir isso? Já que eu tenho parte de responsabilidade ou responsabilidade total pelo que está acontecendo. Não adianta ficar culpando. E aí nós entramos na segunda semana, né, que é a semana que entra agora, está entrando hoje, e o enfoque é segunda semana, eu e o outro, né? Então, como é que está essa relação, falando aí de culpa, com relação ao outro, né? Lembrando que o outro pode ser o nosso cônjuge, o nosso filho, alguém do nosso convívio direto, né? Normalmente que convive conosco na mesma casa, né? Pode ser quem quer que seja. Então nós temos aqui algumas reflexões para fazermos e a partir do momento que nós começamos a pensar um pouquinho nisso, nos questionarmos para nos autoavaliarmos e nos autoconhecermos, porque a maioria de nós não se conhece ou não se conhece o tempo todo. Nós não sabemos ao certo o que estamos fazendo, né? Porque nós não paramos, nós ligamos aí o automático e vida segue, e a gente não para perceber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu tenho que mudar, o que é que está pegando, né? É muito importante. Então, analisando, tem duas perguntas aqui. Analisando meus comportamentos, estou jogando as culpas no outro?
né? Eu estou sendo a acusadora, o acusador, eu estou jogando isso, porque eu posso até não ter responsabilidade pelo que está acontecendo, mas eu estou culpando o outro com esse dedo, né? Lembrando que quando a gente aponta para um, tem 3 apontando para a gente, né? Então a gente precisa pensar bem nisso. Porque se eu estiver jogando essa culpa no outro, eu preciso fazer alguma coisa, né? Que atitude eu posso adotar para abandonar essa prática? Né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, que eu acho que vale para tudo e não é fácil fazer, é se colocar no lugar do outro sempre, né? Se eu fosse o outro, o que é que eu gostaria de estar recebendo, né? Falar da responsabilidade e não acusações de culpa, não é isso? Olha, isso aqui está acontecendo porque você foi responsável nesse ponto, naquele ponto. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para as coisas poderem se adequar ao nosso momento. Então, algumas perguntas, isso cada um faz para si, né? Não adianta a gente ficar dando receita de bolo, a gente só dá assim, as pinceladinhas, né? Porque cada um vai descobrir aquilo que lhe é próprio. E aí, continuando, como eu reajo quando o outro tenta jogar a culpa pelo problema sobre as minhas costas? Que é aquilo, né? Muitas vezes os nossos filhos, os nossos adictos, eles gostam muito de manipular isso. Como eles sabem que estamos sensíveis, né? Estamos muito dentro da situação toda. Quando você tem uma adicção, você fica muito carente, você fica muito vulnerável. Então, diante dessa nossa vulnerabilidade, eles jogam. Porque a melhor coisa que eles sabem fazer é manipular. Isso faz parte da doença, da dependência química. Mexeu lá com uma parte do cérebro. Mas eles são manipuladores e nós temos que nos cuidar para não cair na manipulação deles. E uma das manipulações cai exatamente aí, para eles se livrarem da responsabilidade que têm pelo problema instalado, pelo uso de droga, por tudo que vem com o uso de droga. Eles começam a jogar a culpa na gente. Por que quando eu era pequeno? Por que isso? Por que aquilo? Porque a mulher foi embora? Porque o pai brigou? Teve uma recaída porque perdeu o emprego? Tudo isso é desculpa. Culpar algo ou alguém para sair da responsabilidade. Então a gente precisa prestar muita atenção. Não adianta querer jogar em cima de mim aquilo que eu não tenho. Se eu tiver a responsabilidade, eu tenho que assumir a parte da responsabilidade. E como me posicionar para não abraçar essa culpa que não me pertence? Exatamente isso. Analisar friamente. Porque eu costumo dizer que o nosso racional sabe tudo, né? Quando a gente racionaliza, quando a gente, por exemplo, vai avaliar o filho do vizinho, o filho do irmão, o filho de alguém que não está ligado tão diretamente a gente consegue enxergar tudo isso. As manipulações, todas as coisas.
Mas quando é com o filho da gente, com uma pessoa muito próxima da gente, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Tem muito sentimento, tem muita coisa envolvida, e quando esses sentimentos estão ligados diretamente, a gente realmente não consegue enxergar um palmo adiante do nariz, porque mexe com o nosso emocional. E o nosso emocional, eu digo que o racional é inteligente e o emocional é burro. O nosso emocional, ele é emoção, né? Então ele não tem nós não temos a mesma capacidade por isso que a gente tem que se cuidar realmente para podermos analisar de forma fria, de forma que nós possamos, de alguma forma, termos clareza do assunto, né? A clareza de enxergarmos a verdade e não a manipulação, e não sermos manipulados. Isso é que a gente precisa realmente prestar muita atenção, tá? E finalizando, né, a culpa nos torna agressivos e normalmente quem mais agredimos é quem mais amamos e que estão mais próximos. Vamos canalizar essa energia para o perdão. O perdão nos liberta e dá oportunidade a nós mesmos e ao outro. Quem não perdoa é prisioneiro do passado. Então, essa questão de sermos, né, sermos prisioneiros do passado, tudo tem a ver com a falta de perdão. Quando nós estamos com raiva, fazendo todas reagindo, né? Estamos reagindo e não agindo, né? Quando reagimos, fica muito difícil a gente ter um olhar real, né? Nós temos que fazer com que a gente tenha uma clareza diante de todos os problemas, o que é muito difícil, porque quando nós estamos naquele meio todo confuso, com problemas nos arrancando os cabelos, nós não conseguimos ser práticos, nós não conseguimos ser racionais, né? Então, por isso que é importante a gente buscar uma espiritualidade, por isso que é importante a gente buscar essa serenidade em algum lugar, meditação, oração, yoga, qualquer tipo, um exercício físico, caminhada, qualquer coisa que nos mantenha um pouco mais equilibrados, para que a gente possa distinguir, tirarmos esse problema da frente, para podermos enxergá-lo de uma forma real. Porque quando a gente tem um problema muito sério, nós enxergamos ele muito maior do que ele é,
né? O amor exigente nos ajuda nisso com os princípios, a enxergar o problema exatamente do tamanho dele e não do tamanho que eu construo, né? Então nós temos que nos apoiar nisso. Espiritualidade, né? Oração, exercícios, yoga, meditação, tudo isso é para que a gente encontre uma serenidade e busque realmente ser mais prático, né? Não deixar tanto o nosso emocional agir. Então, o recado de hoje é esse: perdão, né? Vamos pensar em perdoar. Perdoar não é esquecer, tá, gente? Eu não lembro. Não, perdoar, isso aí é amnésia. Perdão não é esquecer. Perdoar é, mesmo você lembrando, você não sofrer com o fato. Isso é perdoar. Eu vou sempre saber o que foi feito de errado, o que me magoou, o que me entristeceu, o que me enfureceu. Sempre vou me lembrar. Mas eu sei que perdoei a partir do momento que eu me lembrar daquele fato e aquilo não machucar meu coração. Isso é que é perdão. E a gente só encontra isso quando nos equilibramos. Senão nós vamos continuar nesse culpa um, culpa outro e não sai do lugar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá no canal, se inscrevam, né? E dá um link lá, compartilhem esse vídeo. Eu acho que sempre tem pessoas que precisam ouvir, né? Precisam saber um pouquinho mais para buscar equilíbrio. Sabemos que não é fácil, né? Então, uma excelente semana para vocês. Semana que vem estarei aqui novamente, se Deus quiser, para continuarmos com o princípio. E aí vamos focar no eu e a sociedade. Uma excelente semana. Saudade de todos. Beijo enorme. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.